Oi, gente, tudo bem? Olha só, hoje a gente vai tentar fazer uma correção diferente aí, tá? Eu fiz uma correção um pouco diferente em geografia, mas esse a gente vai tentar fazer de uma forma um pouco mais dinâmica. Eu vou manter o celular aqui na mão, ó, vocês vão ver minha mão aqui, e vou virando as páginas e vou falando com vocês, tá? Não sei se o áudio tá bom, mas vamos tentar. A gente está falando da página 295, ó, conforme está aqui no canto, tá? Essa página fala sobre esses reinos africanos, né? É o primeiro ponto aí o primeiro exercício aí da aula. E a primeira pergunta é: quais eram as principais religiões praticadas na África, tá? Então, tem algumas, né? Na verdade, são centenas de religiões diferentes. A primeira delas é o cristianismo, que foi difundida em todo o planeta, né? E o islamismo também é uma muito forte. E além delas, ainda existem as religiões antigas africanas, né? As religiões que, por exemplo, falavam da água, do fogo, né? As religiões dos deuses antigos, tá bom? Então, são religiões tradicionais africanas e além delas tem o islamismo e o é, cristianismo, tá bom? Questão 2, ó. Leia o texto a seguir, que aborda a organização social urbana das sociedades africanas por volta do século XV. Depois responda as questões. Aí tá assim, ó, além da importância do comércio, a maior parte das cidades estava estruturada segundo um esquema preciso, compreendendo um plano geométrico a partir do qual se espalhavam mercados, lugares de culto, praças para reunião, né? Comércio de um modo geral, quarteirões especializados, por exemplo, lugar onde só faz cerâmica ou vestimentas, tá? Casernas, que seriam restaurantes, bares, tá? Portos, edifícios administrativos, né, da prefeitura, ligado aos reis e à monarquia, né, monarquia regional africana, e às vezes palácios reais. A vida urbana era rígida, por, a vida urbana era, regida por várias atividades lúdicas, cantos, jogos, danças, sem falar nas cerimônias religiosas, né, tradicionais. Ela estava fundada na organização familiar, na repartição de funções entre homens e mulheres, velhos e crianças. Convenções especiais definiam quase sempre o lugar e o estatuto de estrangeiros. Ok? Então, questão A, gente, ó, cite os principais espaços que compunham as cidades cidades no seu plano geométrico. Ou seja, se você for fazer uma planta dessa cidade, né, como essa cidade vai ser definida aí, tá? Então você tem aí mercados, lugares de culto, praças, né, lugares de reuniões, portos, edifícios administrativos e também palácios, né, como a gente está vendo aqui, ó, nessa parte aqui do texto, tá? Outra, quais eram as atividades lúdicas no cotidiano urbano das sociedades africanas? Danças, cerimônias religiosas, tá? A questão do mercado, né? Jogos. Questão C, gente. De acordo com o texto, qual era a base da organização das sociedades urbanas africanas? Tá? A base era familiar. Isso está escrito aqui em algum lugar. Cadê? Aqui, ó. Ela estava fundada na organização familiar, tá? Onde você tinha a repartição das funções a partir da família, né? Ou função do homem, função da mulher, função da criança, função do idoso e por aí vai, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, ó. Aí nós vamos falar um pouco, né? Eu já falei bastante na última aula. E aqui, ó, mais uma questão aqui, ó, mais um espaço aqui para a gente responder, ó. Tá escrito assim, ó, leia as frases a seguir e marque um X para indicar a qual reino ou império elas se referem,
tá? Aí no caso você tem aqui o reino de Gana, né? E o reino dos Mali, tá vendo? E você vai ter que dar uma olhada lá atrás para ver onde que está essa referência, né? O livro, como o meu livro é o livro do professor, ele já tem mais ou menos como é, tá? Espero que vocês tenham feito dessa maneira também. Eu vou ler as alternativas aqui, mas vou reforçar para vocês terem noção de como é que é. Ó. Fundada no século VI pela junção de comunidades da etnia Soninké, reino de Gana. Nessa sociedade, o soberano era chamado Mansa, tá? Império Mali, tá? Sociedade em que o comércio obtinha destaque, cujas principais cidades faziam parte das rotas de caravanas comerciais. Mali também, tá? E o soberano dispõe de vários servidores que atuavam em diferentes setores da sociedade, ó, Reino de Gana, tá? Aí para achar isso, gente, vocês teriam que vir aqui, ó, Mali, né, no caso Gana, né? E na outra página aqui, ó, não sei se eu vou conseguir fazer vocês verem, ó, né? Mali, o Império Mali, tá bom? E aí, no caso, lendo aqui, vocês têm essa noção também. Olha só o tamanho das rotas comerciais que o Império Mali fez, né? Um império muito grande, rotas comerciais por todo o deserto do Saara. Esse espaço aqui é o deserto do Saara, tá, gente? Então, bastante complexo, né? Esse império. Ó, continuando, gente. Não sei se o livro caderno está focalizado aí, acho que tá. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. Talvez os reis de Gana e do Mali não amarrassem o cavalo numa grande pedra de ouro, mas o fato é que a região da África onde ficavam aqueles países foi durante vários séculos, até a descoberta de metal nas Américas, a grande fornecedora de ouro ao mundo árabe e à Europa. Era para adquirir ouro que as caravanas de camelos, né, atravessavam o Saara, e era com o ouro que os africanos que se cunhavam a moeda na Europa e no Oriente Médio, tá? A partir desse ouro desses impérios aqui. Ok, gente? Vamos, ó, continuando aqui. Desculpa. De acordo com o texto, a quem o reino Gana e o Império Mali forneciam ouro, né? Tá falando aqui, ó, Europa e Oriente Médio, tá? Árabes, né, e europeus, tá? Para quais fins era utilizado o ouro africano na Europa e no Oriente Médio? Eles faziam moedas, né? Não só moedas, também faziam artigos de ouro, faziam artigos de luxo, né? Como por exemplo joias e essas coisas assim, tá? Continuando, ó, isso é interessante, ó, essa questão aqui, ó. Falando aqui, ó, em sua opinião, que pessoa representa o Oba nessa imagem? Essa imagem aqui, gente, no caso, ela representa o imperador, né? Provavelmente, o rei, o imperador, o chefe de estado, junto com os soldados dele à volta, ok? Mas em primeiro plano aqui maior, ó, nós temos o chefe de estado, tá? O que essa placa de metal indica sobre a organização social do Reino Benin? Muito simples, né? Que essa figura aqui, até mesmo por ela estar maior, tá vendo, nas imagens, ela tem um maior status, né? Um maior poder. E provavelmente era o chefe de estado, era o rei, era o imperador, era o chefe, tá? Daquele país. Ó, eles também trabalhavam a metalurgia, né? Essa própria placa de metal aqui permite que a gente entenda isso, trabalho metalúrgico. Então, tem um texto aqui
falando sobre questão de cidadania, né? Não sei se vocês conseguem ler, mas está na página 303, 303 do livro de vocês. A gente pode dar uma lida junto aí, se vocês quiserem, peguem os livros de vocês. Eu vou ler aqui, ó. Entre os séculos 16 e 19, milhares de pessoas da África, inclusive do povo Yorubá, foram forçadas a vir para o Brasil. Eu já falei isso para vocês no vídeo, né? Onde foram escravizadas. Foi assim que várias tradições desses povos passaram a ser praticadas no Brasil, tornando-se assim elementos de nossa cultura, como a tradição religiosa que representa um dos aspectos mais difundidos em nosso país. No século XIX, por exemplo, a religiosidade iorubá foi a base para a criação de uma religião afro-brasileira que tem muitos seguidores, o candomblé. Ao longo da nossa história, as manifestações de cultura afro-brasileira sofreram desrespeito e intolerância. Infelizmente, isso ainda ocorre atualmente e traz sofrimento a muitas pessoas. Lógico, né? A questão religiosa é muito importante. Dessa maneira, devemos respeitar a diversidade de tradições a fim de vivermos em uma sociedade mais justa e igualitária. Leia o texto a seguir. É importante refletir sobre como temos lidado com as pessoas que participam de práticas religiosas diferentes da nossa. Temos contribuído para o aumento da discriminação e da intolerância religiosa, ou temos respeitado as diferenças, entendendo que numa democracia as pessoas têm o direito de professar, né, de exercer, de ter, de praticar sua fé e participar de diferentes práticas culturais e religiosas. O livre exercício da fé é um direito e uma conquista cidadã, conquista de cada cidadão, tá? De acordo com o texto, porque é importante refletir sobre como temos lidado com as pessoas que praticam religiões diferentes da nossa, gente. Muito simples, gente. Essa ideia da prática religiosa é uma ideia muito importante para cada um e tem que ser respeitada a todo custo, né? Independente da religião que você segue, você tem que respeitar a religião do próximo, tem que respeitar o espaço do próximo, porque isso é uma questão de crença, né? Então é muito importante. Converse com seus colegas sobre como você costuma lidar com pessoas que têm tradições diferentes das suas, tá? No Brasil é muito comum a gente ter as tradições evangélicas, a gente ter as tradições católicas, ou até mesmo as tradições do candomblé também, né? O candomblé, a umbanda, que a gente erroneamente, né, de forma errada, costuma chamar de macumba, tá? Em sua opinião, por que é importante respeitar e valorizar elementos da tradição iorubá que fazem parte da cultura brasileira? Primeiro porque é uma cultura, né, muito antiga, uma cultura que tem tradições muito antigas e é sempre importante a gente respeitar, né, a crença do outro, a cultura do outro, e esses elementos religiosos são muito ricos em informação, em cultura e tudo mais. Tá? E normalmente, né, sempre são muito importantes para o próximo, então isso é uma questão muito importante também. Tá bom? Então, gente, esse vídeo já está um pouco longo, né? Já está com quase 14 minutos. Eu vou buscar fazer uns vídeos um pouco menores, tá? E no próximo vídeo a gente dá uma olhada nessa página aqui e continua, tá bom? Valeu, até o próximo.